Então, bora lá falar sobre o verbo to be, the verb to be. Sem isso aqui é impossível de avançar no inglês, porque o verb to be, ele é o segundo, não vou dizer o segundo, mas existem dois pilares principais no inglês e o verbo to be constitui um deles. Então, é a base da base. Por isso que as primeiras aulas sempre são referentes ao verbo to be, porque a gente sempre usa ele e a gente não consegue avançar sem ele no inglês. E eu vou explicar aqui de uma forma bem clara e rápida. Vou tentar dar meu melhor para esse vídeo não ficar muito longo e para ficar bem entendível, né? Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que são subject pronouns, né? São pronomes de sujeito, tá? Eu não gosto de referir isso a esse nome. Eu gosto de falar pessoas. São pessoas ou coisas, situações, animais, etc, né? Então a gente vai começar falando de cada um. I, I. I significa o quê? I significa eu, né? Bem simples. You significa você. You, você, ok? He, he, é ele. He, ele. She, ela. It, a gente não tem uma tradução. Ele é o neutro, a gente chama ele de neutro. O it, it é o neutro, tá? Ele é usado para animais, objetos, coisas, ideias, tudo o que não é humano, tá? Assim que eu gosto de classificar o neutro. Às vezes a gente fala um neutro, tá? Mas o que é o neutro? A gente usa para animais, objetos, coisas, ideias, tudo que não é humano. Próximo da lista a gente tem o we. We. O we é nós, tá? O you, tá vendo que é igual? You. O you, nesse caso aqui, é vocês. Esse é o plural. Esse é o singular, tá? Ou seja, vai depender do contexto de onde você está falando, tá? É bem fácil pegar pelo contexto quando você vai usar you de você e quando você vai usar you de vocês, tá? E o próximo e último é o they. 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 Ok? They significa eles ou elas. Por que a gente precisa aprender isso aqui? Porque sem isso aqui já não consegue conjugar verbo, né? Já não consegue colocar uma ação em uma pessoa ou em uma coisa. Então é por isso que a gente usa essa, essas pessoas aqui, ou, no caso aqui, subject pronouns. Tá, mas o que, que isso tem a ver com o verbo to be? Tudo. Então, primeiro a gente precisa entender agora o que é o verbo to be. Aqui a gente vai ver o verbo to be no present tense, que é no presente, tá? E a gente tem afirmativa, pergunta e negativa. Então, affirmative, interrogative or question, and negative, ok? Tá, mas o que é o verbo to be? Isso aqui é um tópico de muita confusão entre os alunos. Por quê? Porque ele é um verbo só que ele tem muitas traduções e muitos usos, né? Então vamos lá. To be, o que é o to be? Forma simples, ser ou estar. Esse aqui é o verbo cru, ou seja, ele não está conjugado. Ele é o verbo cru. A gente chama isso de infinitivo. Quando o verbo ele não está conjugado, ele tem o to, né? Então ele vai terminar em ir, ar, er, ir, or, ur. Porque eu estou colocando o to antes dele, né? Ser, estar. Beleza? Infinitivo. Agora, ramificações do verbo to be, que vai depender de quem você usa, qual pessoa você usa para conjugar esse verbo, ele vai ser ou am, ou is, ou are, tá? Por exemplo, o I, eu só vou poder usar o am. O you, o are, o he, is, o she, is, o it, o is, we, are, you, are, they, are. Então, o verbo to be, só o verbo, ele significa ser ou estar, ok? Só que dentro do verbo to be, existe o am, is e o are, tá? Essa é uma tabela que quando você está aprendendo inglês, você precisa memorizar, praticar até que essa tabela se torne real
na sua memória, né? Na sua vida, no seu uso, etc, 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 tá? Vou botar um negrito aqui. Então, o que isso aqui quer dizer? I am significa eu sou ou eu estou, tá? Eu sou, eu estou. Você é ou está. Tá vendo que o verbo to be sempre é ser ou estar? Ele pode ser ou um ou outro, né? Ele é ou está. Ando ao vivo aqui, isso aqui, tá? Por quê? Porque é importante. It's important, alright? Ela é ou está. Então sempre vai depender do contexto que você está usando para definir qual pessoa você vai usar e qual verbo você vai usar. Todos esses am, is, are são verbo to be, tá? Mas é porque eu estou conjugando o verbo to be. Logo depois eu vou usar um exemplo aqui para dizer, para usar esse verbo aqui, o to be, sem conjugar em nenhuma pessoa, né? Mas vamos lá, vamos continuar. It is é o neutro. Eu não vou colocar a tradução aqui porque ele pode ser várias coisas diferentes e para não confundir é melhor não colocar nada. We are é nós somos ou estamos, né? Quando você quer dizer nós somos ou nós estamos, você vai usar aquele ali. We are. You are é vocês estão ou estão, tá? São, estão. You, they are é eles ou elas são. Eu vou copiar aqui e colar, ó. Eles, elas são ou estão. Eles são ou eles estão. Elas são, elas estão. Tá, então vamos recapitular. Primeiro, pronomes de sujeito. Eu gosto de chamar eles de pessoas. O que? I é eu. You, você. He, ele. She, ela. O it é um neutro, né? Vai animais, objetos, coisas, ideias, tudo que não é humano a gente usa o it. We, nós. You, vocês. E they são eles ou elas. Então, essas são pessoas, né? E com exceção do it, que ele seria animais, objetos, coisas, ideias, tudo que não é humano. Por que eu repito bastante? Para isso ir internalizando, né? A gente precisa externalizar através do falar e a gente se ouvir, a gente vai internalizando aquilo dentro de nós, né? Então vamos lá. O to be. Que de achou to be? Ser ou estar. Sempre ele vai ser as duas possibilidades. Dependendo do contexto, vai ser, dependendo do contexto, vai ser estar, tá? E dentro do to be ele tem três ramificações que vão depender de qual pessoa você está usando, né? E a gente vai ver alguns exemplos agora. Por exemplo, I am, eu sou ou estou, né? Como que você diria assim? Eu estou aqui. Vou colocar aqui embaixo, tá? Eu estou aqui. Como que você vai dizer? Você vai dizer assim, ó. I am here. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Tá vendo? Eu estou. Eu não poderia dizer eu sou aqui, por mais que a tradução estaria dentro do verbo to be, né? Mas a gente não fala em português eu sou aqui. Não, eu falo eu estou aqui. Eu poderia dizer I is here. No. Why? Por que não? Porque o is a gente usa para he, she, it. Tá vendo? Ó? Quando a gente usa o he, a gente tem que usar o verbo to be is. Quando a gente usa o she, a gente usa o verbo to be is. Quando a gente usa o it, a gente usa o verbo to be is. Então, tá vendo que essa tabelinha aqui, ela é uma tabelinha fixa. Ou seja, ela jamais vai mudar. Você não pode alterar os verbos, trocar I are. Eu não posso falar I are, porque o are eu só uso quando tiver you, are eu só uso quando tiver we, are eu só uso quando tiver they. Então é assim que eu preciso classificar. Isso vem através de quê? Prática. Essa aqui é uma frase correta, ó. I am here. Eu estou aqui. I is here. No. Is é usado para o he, she, it, tá? Então, é ele, ela ou o neutro. Aquilo, aquele, aquela, ele ou ela para coisas, animais, objetos, ideias, etc, né? Então,
Verbo to be, ser ou estar. Tá? A gente já vai analisar umas frases aqui, mas colocando aqui de forma simples. O verbo to be a gente pode usar na forma natural dele. Por exemplo, se eu disser assim, ó, I want to be a doctor. Tá vendo que eu estou usando o verbo to be aqui? Eu não estou conjugando o verbo to be no I. Porque quem está conjugando o verbo, o verbo que está sendo conjugado no I é o want. To want é o verbo querer. To want é querer. Tá? I want significa eu quero. To be, ser. A doctor, um doutor. Eu quero ser um doutor, ou eu quero ser médico, né? A gente poderia dizer assim, mas eu quero ser um doutor. Então a gente está usando o verbo to be na forma natural dele. Eu não posso dizer I want am a doctor. Não, porque por que eu não posso colocar am a doctor here? Porque eu já estou conjugando o verbo want no I. Né? Então ele não está diretamente conjugando o verbo to be. Eu sempre gosto de pensar na tradução, ó. Eu quero ser um doutor. Tá vendo aqui o ser? Ele termina em er. Quando o verbo termina em er, eu tenho que colocar o to antes do verbo dele. Né? Que seria o be. Né? Então o to sempre vem antes do verbo no inglês, quando em português a tradução terminar em ar, er, ir, or, ur. Lembrando que esse é o infinitivo, né? Esse a gente chama de infinitive, right? Infinitivo no português. Beleza? A gente vai analisar umas frases aqui na afirmativa, que são frases mais fáceis, né? Depois eu quero fazer um vídeo sobre a question e a negative, porque isso tem que ser separado, tá? Então, hoje especificamente eu estou falando de subject pronouns nesse vídeo, né? Eu estou falando de subject pronouns que seriam pessoas ou o it, que é usado para coisas, objetos, animais, ideias, etc. Né? Tudo que não é humano. Então, essas aqui são pessoas, são pronomes de sujeito, né? E a gente está falando do verbo to be no presente, present tense, to be, na forma afirmativa dele. Então eu vou ler algumas frases aqui, vou traduzir elas e a gente vai analisar o verbo to be nelas, ok? Então, eu preciso do subject, que é a pessoa, para transformar, fazer uma frase com o verbo to be. Eu preciso do verbo to be, que seria o am, is, are, porque eu estou usando uma pessoa, então eu preciso conjugar o verbo. Eu não posso falar I to be happy. Eu ser feliz, né? Happy significa feliz. Então, I am happy. Essa frase aqui, ó, I am happy, ela quer dizer eu sou feliz ou eu estou feliz. Ela significa as duas coisas, só que no contexto que você usar ela, ela vai fazer sentido, entende? Então, e o complemento? O complemento aqui seria qualquer coisa que vem depois da pessoa e do verbo, né? I am happy. I am happy. Eu estou feliz ou eu sou feliz. Agora a gente vai para a segunda frase. You are late. You are late. You are late. Né? Mudando a entonação aqui. Então, você está atrasado. Tá vendo que o you aqui ele está usando o are? O you, o verbo to be do you é are. Eu não posso usar you is. Tá vendo que ele está fora de quadro ó, se eu usar o is, porque o is é do he, she, it. Então eu preciso dizer you are para ambos, né? Um é singular, um é plural. Nessa frase aqui eu não sei, eu não tenho contexto. Pode ser vocês estão atrasados ou você está atrasado. Eu não posso dizer você é atrasado porque ficaria estranho, a gente não diz assim no português. Então tá vendo que ele sempre vai ter essas duas traduções, ser, estar. Então eu tô conjugando aqui, ó. You, você, are, está, late, atrasado. Você está atrasado. You are late, ok? Next, a próxima é she is tall. She is tall. Ou seja, ela é alta. Quase traduzir como ela está alta, né? Eu poderia falar também she's tall, né? Ela está alta. Mas a gente não diz assim no português, a gente fala, ela é alta, né? Então, she is tall. She is tall. Então, ela é alta.
Então, o verbo to be do she é o is. Se a gente volta lá na tabelinha, essa tabelinha precisa ser escrita em algum lugar para não ser esquecida. Então, he, she, it, a gente usa o is. Verbo to be, ser, estar, né? Ó, é o está, é o está. Aqui seria é o está também, né? Então, o I, lembrando que a gente usa o am, o you, we e they, a gente usa o are, né? Então, basicamente é isso. Então, you are late. She is tall. Ela é alta. Você ou vocês estão ou está atrasado, atrasados, né? E para falar de idade, na próxima frase a gente vai usar o he, né? He is 18 years old. He is 18 years old. Ou seja, ele tem 18 anos de idade. Para falar de idade, a gente não pode usar o verbo have. O verbo to have é o verbo ter, no sentido de possuir, né? Para falar de idade, no inglês a gente usa o to be years old. Por exemplo, I am 32 years old. Me, Felipe. Eu, Felipe. I am 32 years old. You are 20 or 20 years old. Você tem 20 anos de idade, né? He is 14 years old. Então, ele tem 14 anos de idade. Para a idade, eu uso o verbo to be, tá? To be years old. To be plus years old. Porque aqui eu preciso usar o número, né? Ah, eu tenho 32 anos de idade, você tem 20 anos de idade, ele tem 14 anos de idade, tá? Por isso que nessa frase a gente está usando he is. Eu posso falar he am? No, não posso. Por quê? Why? Porque o am, ele é pro I. Tá vendo? Então, quando você usa uma pessoa, existe um verbo to be fixo para cada uma dessas pessoas, ó. You are, they are. E a tradução sempre vai ser a mesma. A gente está falando do verbo to be no presente aqui, tá? Então, he is 18 years old. Ele é 18 anos mais velho, se a gente for traduzir de uma forma lógica, né? Próxima frase é They are funny. They are funny. Tá. Eles são ou estão. O que é funny? Funny é engraçado, né? Ou engraçados. Se eu falar they are funny, um, eu vou dizer assim, eles são ou estão engraçados, né? Faria mais sentido falar eles são engraçados ou elas são engraçadas, né? Por quê? Porque aqui o they, ele é o quê? Eles ou elas, né? Eles ou elas, pode ser os dois. Mas ele é o plural. Então, para o they, eu uso o verbo to be are. Eu não posso usar o they am, porque senão seria o I antes. Ou não posso usar they is, porque não, teria que ser he, she ou it. Tá vendo como o inglês ele segue uma ordem lógica das coisas, mas existem, eu gosto de falar, tabelas que você precisa memorizar, escrever até aqui, até que você não esqueça mais. Aquilo ali seja como aprender a andar de bicicleta, como você nunca mais esquece, independente de quando você acessa aquilo, né? Então, they are funny significa eles são engraçados ou elas são engraçadas, tá? E aqui We're from the US. A gente está dizendo nós somos dos Estados Unidos. Existe a contração, né? Aqui ele está uma setinha indicando contracted forms, right? Seriam contractions, contrações, né? E é quando eu abrevio. Para a gente não falar they are, eu poderia falar there. E eu vou colocar aqui também como a gente fala essas contrações lá no fim, né? O I am a gente fala I'm na contração, né? I'm, I'm, I'm. I am, duas sílabas, contraído fica I'm, uma sílaba só. You are se torna your, your, né? Então you are se torna your. Ou seja, se a gente fosse colocar na pronúncia, seria assim. Your, your. I'm, aqui seria assim, ó. I'm, I'm, I'm.
Essas são as formas contraídas, como geralmente as pessoas vão falar, né? Quando estão falando de uma forma natural, elas vão usar as contrações. I'm, your, he is se torna his, his. É isso. Olha como é simples. His, his. She is se torna she's, she's, she's. Tá vendo? I am se torna I'm, you are se torna your, he is se torna his, she is se torna she's, né? Tem um is aqui, né? Até a gente poderia colocar um acento para ele ficar mais is, sorry, aqui dá certo. Então, his, she's, it is se torna it's. Aqui é como ele fala mesmo, não precisa colocar a pronúncia dele, né? We are se torna we're, we're, e como a gente poderia colocar, we're, mais ou menos assim, né? O som. Aqui o you are vai ficar your, né? Ele vai ficar a mesma coisa. E they are vira their. Como se fosse assim, ó. Their. Essa é em azul aqui é a pronúncia, tá? Pronúncia mais simplificada. Então, revisando todos esses aqui, a gente saber a pronúncia de cada um. A contração de I am, a gente vai falar I'm. Quando termina em M, a gente precisa encostar os lábios, né? I'm, I'm, I'm. You are, your, your. He is, his. She is, she's. It is, its. We are, we're. Às vezes vai soar um pouquinho diferente dependendo na velocidade que você vai estar falando, mas pode ter como we're, né? Às vezes vai só como we're here, we're. Eu vou colocar aqui um sonzinho. We're. Então é we're ou we're, né? We're here. Então, dependendo de quem está falando, o sotaque pode mudar um pouquinho e a pronúncia pode mudar um pouquinho também. You are, your, esse permanece o mesmo. They are, there. Tá vendo? Essas são as contrações do verbo to be. Então, para resumir, mais uma vez, a gente não pode deixar de repetir até que subject pronouns. Isso aqui são pessoas, são pronomes de sujeito, né, em português. São pessoas, eu, você, ele, ela, neutro, nós, vocês, eles ou elas, tá? Preciso saber isso de coração, by heart, the core, né? E esse aqui, o verbo to be no present tense, na sua forma afirmativa, eu preciso da pessoa e do verbo. Então, o que é o verbo to be? Verbo to be significa ser ou estar. Sempre vai ser ou um ou outro, tá? Às vezes ele pode ser até as duas coisas, né? Dependendo do contexto. Dentro do verbo to be existem três ramificações que vão ser usadas dependendo da pessoa que você usa, e vão ser am, is, are. Tudo significa ser ou estar. Só que eles têm pessoas específicas. Para você dizer eu sou, eu estou, você vai falar I am. Para você dizer você é ou está, you are. Ele é ou está, he is. Ela é ou está, she is. Neutro, it is. Nós somos ou estamos, we are. Vocês são ou estão, you are. Eles ou elas são ou estão, they are. Isso aqui é obrigatório escrever, anotar, faz post-it, whatever, seja o que for. Precisa praticar bastante, tá? Posso usar o verbo to be na sua forma cru? Pode, como qualquer outro verbo.
né? Então vai depender do contexto. Aqui nessa frase, eu quero ser um doutor. I want to be a doctor. Acho que até tem uma música do Bruno Mars. I wanna be a millionaire, so freaking bad. Uma coisa assim. Ele quer falar assim, ele tá falando I want to be a millionaire. I wanna be, né? I wanna be a millionaire. Eu acho que ele tá falando isso na música, não lembro. I want to be. Eu quero ser a millionaire, um milionário, né? Enfim. Lembrando que para a idade a gente usa o verbo to be, a idade, o years old é opcional. Pode falar years old ou pode falar só número. Por exemplo, I'm 32. Eu tenho 32. A gente sabe que é anos de idade quando a gente está no assunto de idade, né? E as formas contraídas, né? Seriam o I'm, your, his, she's, it's, we're, your, there, tá? Ficou extensa essa aula e eu só falei da forma afirmativa do verbo to be no presente, mas assim, a tabela é a mesma. A tabela é a mesma sempre. Sem o verbo to be é impossível de avançar, porque as outras estruturas requerem o verbo to be. É como se fosse uma iniciação do inglês. Sem ele, não tem como entender as outras estruturas, porque ela tem a mesma base, né? A mesma raiz, o mesmo núcleo, né? Então, vou gravar mais vídeos falando da forma interrogativa e da negativa, explicando um pouquinho mais, né, como que a gente vai montar as frases, mas basicamente é isso. Se tiver alguma dúvida, eu vou passando devagarzinho aqui, ó, de vocabulário, quiser anotar alguma coisa assim, ó, você pode ir pausando o vídeo, mas agora eu vou passar devagarzinho aqui, ó, caso queira anotar as frases e tal, ou copiar essa partezinha aqui, mas basicamente é isso. O verbo to be, ele é super importante, ele não é tão fácil de aprender assim, né? Às vezes a pessoa, eu aprendi o verbo to be, mas na verdade a pessoa não aprendeu porque ela não conseguiu entender de fato o que é o verbo to be. Mas era isso por essa aula. Um, Dúvidas, só deixar nos comentários que eu vou respondendo, eu vou ajudando. E, yeah, that's it. So, see you in the next one.